Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui nesse vídeo para falarmos da santa, poderosa palavra de Deus, como diz no livro aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quero meditar nessa manhã com os irmãos no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17, está escrito: pelo que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente no judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A palavra de Deus, ela é tremenda. Eu sei que no decorrer do tempo da igreja, o povo evangélico criou um monte de mitos. Eu conheço crentes que dizem que se eles não forem no monte uma vez na semana, eles ficam fracos espiritualmente. Porque quando eles vão no monte, eles se enchem de poder e recarregam as baterias espirituais e ficam cheios do Espírito. Isso é mito. Isso é mito. Monte não enche crente do Espírito Santo. Um crente não fica cheio porque ele foi ao monte. Isso é mito. Isso é até uma montolatria, idolatria ao monte. Pastor, o senhor é contra a pessoa ir ao monte orar? Não sou contra ninguém ao monte orar. Até porque o crente pode orar em qualquer lugar. A Bíblia, ela nos diz em Hebreu: quero que faça interpretações e orações em todos os lugares. Você orar no monte ou orar no vale, sai a mesma coisa. Nassaro que prepalabassuri calabandarabracalabai. Você orar lá no Everest, ou você orar numa cidade abaixo do nível do mar, vai sair a mesma coisa. Por quê? Porque o poder não está no monte. Você hoje vê crente dizer: não fui ao monte sagrado. Não tem monte sagrado. Não tem monte sagrado. Ele pode ser mais alto que for, não tem monte sagrado. A Bíblia diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Você crê na Bíblia? Mas como que quando você vai no monte, a presença de Deus se manifesta? Ela foi contigo. E quando ela descer, quando você descer, ela vai descer contigo. A Bíblia, ela diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Você abraçou o Evangelho. Vive o Evangelho, você vive no poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas pastor, Moisés no monte, a sarça ardia. A sarça estava ardendo porque Deus estava se manifestando aí para falar com Moisés. Quando Moisés desceu, Deus desceu com Moisés e a sarça continuou lá e nunca mais ardeu. Catariando, leve, calabai. As pessoas saem da fé na palavra de Deus para colocar sua fé naquilo que é visível, naquilo que é palpável. A única fonte de renovação
A única fonte de avivamento, a única fonte de poder é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sustenta todos os planetas, todos os cometas, ela sustenta o mar. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Por isso Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Ele poderia dizer: não me envergonho dos montes, porque os montes, nele está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho. Nós não temos que deixar de crer na palavra de Deus como fonte de poder e criar alguns amuletos para nós, naturais. Nós temos que se agarrar com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Você pega a Bíblia, Abacuque vai dizer no capítulo número 3, versículo 2 e 3: ouvi tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia. Você vai ler Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação palavra, para que fosse manifestado o braço de Deus, Jesus Cristo, poder de Deus, fosse manifestado o braço do Senhor. Hoje você vê pastores montólatras, crentes montrólatras. Louvado seja Deus. Se eles morarem numa cidade que não tem um monte, eles vão ficar sem poder. Louvado seja Deus. Você não vai pegar Jesus Cristo mandando ninguém ao monte para orar. Jesus vai mandar assim: quando orares, entra no teu quarto. Não estou dizendo, não vem dizer que eu falei o que eu não falei. Não vem dizer que eu disse o que eu não disse. Eu não estou falando que não é para você ir ao monte, é para você não idolatrar o monte. Entende? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em oculto, e o teu Pai que tudo vê te recompensará. E nem assim é para idolatrar o quarto. Por que alguns não entram nos seus quartos para orar? Por que não enche de poder no quarto? Porque ele não consegue idolatrar o quarto dele. E se idolatrasse também não receberia poder. Porque o monte dá uma impressão. Vamos subir lá em cima na colina, irmão. Lugar de mistério. Hoje os crentes estão pegando e dando nome para os montes. É Monte Sinai, Monte Gerizim, Monte não sei o quê. Entende? Mas o poder de Deus não está no monte, meu filho. O poder de Deus não está no vale. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Se você chegar com uma vida obediente ao Evangelho dentro da cova do leão, Deus vai se manifestar lá. Se você chegar com o poder de Deus, o Evangelho na tua vida, dentro da fornalha de fogo ardente, Deus vai estar lá. Agora é a condição que você está com o Evangelho. Se eu não for no monte durante uma semana, irmão, eu fico vazio. Quer dizer que o monte tem mais poder do que a Bíblia que você carrega, a palavra de Deus que você carrega nas tuas mãos. Você idolatra. Montolatra. Catu que pompetec palavras. Como é que é? Mas eu estou dizendo que eu sou o quê? Montolatra.
tem ególatra, que exalta o ego, tem montólatra. Tu tá bom para ser alpinista. Louvado seja Deus, porque despreza o poder da palavra de Deus. Monte não salva, monte não liberta, monte não transforma. O que transforma, o que liberta, o que salva é a palavra. Pelo que não me envergonho do Evangelho de Cristo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho salva, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. No monte, o monte não vai você descobrir a justiça de Deus. Entende? No Evangelho se descobre a justiça de Deus. Sabe quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus é justiça de Deus, justiça nossa. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. E os mesmos crentes que sobem ao monte, que idolatram ao monte. Para falar a verdade, a maioria daqueles que dizem crer idolatra tudo. Idolatra monte, idolatra campanha, idolatra sal ungido, idolatra azeite ungido, idolatra rosa, idolatra passar o pé da cruz, idolatra fogueira santa, hoje os crentes e não se apoiam na palavra de Deus. Esse mesmo crente que diz que o monte é um lugar sagrado. Que lugar sagrado? Subiram lá e fumaram maconha lá, cheiram cocaína lá, casais não se prostituíram em cima, como que é sagrado? O que é sagrado é o templo do Espírito Santo, a vida de um homem, de uma mulher, que o Evangelho está dentro dele, a palavra de Deus está habitando nele. Aí é sagrado. O resto é resto. Esses mesmos montólatras dizem: ninguém consegue ser justo. Mas não entendo. Se a Bíblia está dizendo que o justo viverá da fé, se a Bíblia está dizendo no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 2 do livro de Romanos, justificado pela fé temos paz com Deus e temos entrado à graça na qual ficamos firmes e se gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também se gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a esperança, a experiência. E o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem dado. Eles pregam contra a palavra, pregam a favor do monte, de ser montólatra. Vou lhe repetir, não estou dizendo que ninguém possa ir orar no monte. Pastor, o senhor vai ao monte? Às vezes vou. Porque o lugar está cá, está silêncio. Se eu desligar o telefone, ninguém vai me incomodar. E vou para um lugar mais difícil de ir, que tem mais espinho, para ninguém me incomodar ali. Aí quando chega lá, Deus está lá? Não, Ele foi comigo. Ele já saiu de casa comigo. Quando eu fui subindo, Ele foi subindo comigo. Até porque eu como crente, você como crente, Deus habita em você se você for fiel. Aí quando chegar lá, eu fico conversando com Ele, que já está em mim, como também converso dentro do quarto, na rua, no ônibus. Eu oro em todos os lugares. Quero que faça deprecações e orações em todos os lugares. Agora tem que levantar a mão santa, a mão sem suborno, sem roubo. Entendeu? A mão santa, sem ira, sem contendas. Entende? Eles pregam
Conta a Bíblia. Ninguém consegue ser justo, é justo só Deus. Então você não foi lavado, você não foi santificado, você não está salvo. Salvo. Como é que é? Mas você está salvo. Salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Você não foi justificado, você está condenado ainda. Porque justificado pela fé, temos paz com Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Prega contra a Bíblia. Prega contra ser justo, prega contra ninguém consegue ser santo. Ninguém consegue ser nada que Deus mandou para eles. Sabe por causa de quê? A idolatria não deixa. A montolatria não deixa. A egolatria não deixa. Entende? Mas a Bíblia está dizendo, Paulo, escrevendo aos Romanos, inspirado pelo Espírito, pelo que não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Poder para salvar o traficante, poder para salvar o viciado, poder para salvar a lésbica, a prostituta, o pedófilo, o homicida, o matricida, o parricida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Vou te dar um exemplo. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Não é isso? Quando ele subiu, antes de subir, falou para o discípulo: vai para Jerusalém, fica lá até que vocês sejam revestidos. Tinha que mandar ficar no monte, você não acha? E os discípulos foram revestidos em Jerusalém. Tem gente que deixa de valorizar o templo, onde reúne os crentes para orar, para autovalorizar o monte. Hoje a montolatria está tão grande. Como é que é, pastor? A montolatria. Monteolatria, quer dizer. A monteolatria está tão grande que tem pessoas que não congregam mais em denominações. Onde você congrega? Eu agora congrego no monte. Você é rebelde. Isso é obstinado, alienado. Congrega onde? No monte. Não fico lá no monte, congrego no monte. Entendeu? Toma ceia onde? Eu desço, vou tomar ceia na igreja de um amigo aí. Irmão, o povo está doente. O povo está doente. Captura, açougue, calamaia. Jesus mandou eles para Jerusalém. Entraram para dentro do templo e começaram a clamar. 10 dias depois, Deus batizou eles no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, encheu eles. Começaram a falar em outras línguas. Por isso vai idolatrar templo? Não. Compreende? Não. Eles não foram cheios porque estavam dentro do templo. Como é que é, pastor? Eles estavam cheios porque o Evangelho entrou neles, estavam cumprindo uma ordem de Jesus. Se templo, parede, enchesse, todos os sacerdotes eram cheios. Não enche. O que enche é a palavra, gente. Por isso está escrito. Para meditar na palavra de dia e de noite, vai ser como árvore plantada junto a ribeiro, vai dar fruto na estação própria, tudo o que tu fizer prosperará. Dá um conselho de Deus: deixa a montolatria. Entende? Não, mas eu gosto de orar no monte. Jesus não falou que o monte é lugar de oração, que é lugar de servir a Deus. Quem falou que o monte era lugar de servir a Deus era a samaritana. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte. Você diz que é lá em Jerusalém, em espírito e verdade, que se adora a Deus. Vocês adoram o que não sabes, nós adoramos o que sabemos. Mas Jesus nunca deixou de frisar que a casa dele é lugar de oração, casa de oração. E quando fala casa, eu quero ampliar aqui, que simboliza templo do Espírito Santo e lugar onde o povo se reúne, tem que ser lugar de oração.
Entende? Quando Jesus se referiu, minha casa será chamada casa de oração, ele estava se referindo ao templo lá de Jerusalém. Ele podia falar Monte das Oliveiras, lugar de oração, mas Jesus orou no Monte das Oliveiras, eu sei. E daí? Lugar reservado. Ele não orou só no Monte das Oliveiras, orou também no jardim de Getsemane. Entende? Também orou no deserto. E orou em todos os lugares. Então, daí a palavra de Deus: não se envergonhe do Evangelho, pelo que não me envergonha do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente no judeu, depois do grego. No Evangelho se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você valoriza mais um monte ou o Evangelho? Uma montanha ou o Evangelho? Fui lá no Sinai. Que Sinai, irmão? Sinai. Ali em Mesquita. Eu pensei que o Sinai fosse lá na Palestina. Fizeram um Sinai para eles. Se for para um lugar que não tem monte, o que eles vão fazer? Vai arrumar um quadro de montanhas, vou botar ali para ser simbólico. É que eu entro aqui no meu quarto aqui, tem esse quadro aqui só de montanhas, aí eu me sinto num monte. Aí daqui eu estou me revestindo de poder. Pega a Bíblia. Pegue a palavra de Deus, que é a fonte de revestimento de poder. Está aí a mensagem. Você gostou, meu irmão? Inscreva-se no nosso canal. Divulgue a mensagem para 10, 20 pessoas. Dá 10, 20 pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Acione o sininho. Tá? E vem participar conosco das nossas lives e também do nosso trabalho de oração, porque oramos toda a madrugada, 2 horas da madrugada, de 2 às 3h30, né? Nem saímos de casa para oramos, esse é o mesmo poder. Também oramos ao meio-dia, isso no canal Atalaia Missionários. Às 9 horas da manhã oramos no canal da Igreja Pentecostal Mundial e às 19 horas. Seja bem-vindo em nome de Jesus e cuidado para ninguém te influenciar para montolatria. Deus abençoe a todos.